Fala galera, belezinha? Depois de voltar com os duelos entre clubes, falando melhor sobre a rivalidade goiana entre Atlético e Vila Nova, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com uma série Clássicos pelo Mundo, agora com um capítulo, bem especial que pediram bastante lá de Fortaleza. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. Mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa grande parceria com a Food Fanatics. Pra você que curte artigo esportivo no geral, camiseta de time, seleção, chuteira, enfim. É só você ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo pra ir lá e adquirir o que você quiser. Hoje é dia de falar sobre um dos 3 maiores clássicos de Fortaleza, envolvendo de um lado os corais e de outro os alvinegros. Trata-se do grande clássico da paz, o intenso embate entre Ceará e Ferroviário. Bom, depois de uma pequena ausência aí de 2 semanas sem gravar clássico, por conta da correria dos Jogos Pan-Americanos que acabaram no último domingo, eu enfim tô de volta, como vocês puderam ver, com outra roupa e tal do que eu tava começando a gravar, pra falar melhor sobre o grande clássico cearense, onde depois de abordar o gigantesco clássico entre Ceará e Fortaleza, que vai passar aqui em cima no card, só clicar pra você assistir, juntamente do clássico entre os dois tricolores, chegou a hora de fechar a trinca e falar de uma rivalidade muito pedida por vocês aqui nos comentários, que é o famoso Clássico da Paz, onde de um lado nós temos o Vozão, o Ceará Sporting Clube, fundado no dia 2 de junho de 1914, e de outro o Ferrão, o Ferroviário Atlético Clube, que veio um pouquinho depois, no dia 9 de maio de 1933. E logo que o Tubarão da Barra surgiu pro futebol, esse duelo já tomou conta do futebol cearense, levando até o início dos anos 70 muito público ao estádio. Tanto é que nessa época esse embate aí era chamado de Clássico das Multidões, o que só foi mudar a partir do crescimento vertiginoso do Fortaleza em termos de torcida e conquistas. Ao mesmo passo que o Ferroviário enfrentou uma grande lentidão na renovação do seu público, por conta principalmente da seca de títulos. Mas antes disso, a dupla principal do vídeo de hoje se acostumou e muito a decidir taças no campeonato cearense, fazendo isso num total de 11 vezes, se alternando entre a primeira e a segunda colocações do campeonato estadual, mas não necessariamente disputando finais diretas, já que antigamente muitas edições eram de pontos corridos, ou tinha aquele triangular, quadrangular final e tal. Mas enfim, é claro que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, abordando melhor as finais diretas mesmo, que foram 6, com 4 taças pro alvinegro e 2 pro tricolor, sendo que a primeira delas já aconteceu lá em 1952, quando os duelos decisivos da competição só foram ser disputados entre janeiro e fevereiro do ano seguinte, com o Ferrão vencendo a ida por 1-0, empatando a volta em 1-1 e vencendo o terceiro e decisivo embate por 2-1, conquistando assim o seu terceiro título na história do estadual. Olha o Beto Andrade na área, voltou bem, de cabeça e... Depois disso, os clubes só foram voltar a decidir de fato uma taça lá em 1980, agora com o Ceará dando troco, já com a ascensão do Fortaleza em jogo, onde foram necessárias 4 partidas para determinar o campeão daquele ano, com o Ferrão vencendo o primeiro jogo por 1-0, depois vendo o Vozão atropelar com 3 vitórias, 1-0, 3-0 e depois novamente 1-0. Foi quando o clássico ficou um bom tempo sem ser realizado mais uma vez, voltando agora só no início da década de 90. E adivinha? Sim, com mais um título do Ferroviário, mas que sobre ele eu vou falar melhor daqui a pouco. 2 anos mais tarde, agora até que foi rápido, veio mais um troco do Ceará, já na decisão de 96, quando mais uma vez deu o Ferrão no primeiro duelo, mas depois o Ceará levou a melhor, empatando o segundo jogo e vencendo o terceiro, agora por 2-1. Eu não tinha acertado um chute a gol. Ceará, campeão cearense de 96. Festa da galera, festa de Betinho, o herói da decisão. Na sequência, em 98, sim, na terceira decisão da década, foi a vez do Vozão aplicar mais uma conquista em cima do grande rival, e assumir a liderança desse confronto direto. Agora goleando no primeiro jogo por nada menos que 4-0 e perdendo o segundo por 2-1, o que fez com que a decisão fosse a prorrogação, onde deu novamente o alvinegro, que venceu agora por 1-0. Mas não tem quem segura o ataque alvinegro. Gilmar Serafim não perde tempo e faz 1-0 logo no início da prorrogação. Aí na sequência eles só foram voltar a decidir o estadual mesmo na temporada retrasada, lá em 2017, onde eu também vou falar melhor sobre esse jogo aí e tal daqui a pouco.
Antes de continuar, eu só esqueci de comentar que esse clássico comemora nada menos que 8 décadas desse ano de 2019, tendo se iniciado lá em 1939 com uma vitória do Ceará por 4-3, com o Ferrão dando troco logo no jogo seguinte, agora vencendo por 2-1. Mas né, não é só de finais que se vive um clássico, né? E eu decidi pegar aqui 5 jogos, né, 3 para um lado e 2 para outro, que tem certa relevância, né, só para o vídeo também não ficar tão longo assim. Primeiro falando dos jogos que tiveram resultados felizes para os tricolores, começando é claro pela fase final do Cearense de 79, quando o Ferrão foi campeão em um duelo contra o Fortaleza, mas na rodada anterior havia vencido o Ceará por 1-0 e praticamente garantido a taça. Aí depois em 95, no ano do último título do Tubarão, que levou o terceiro turno daquele ano justamente sobre o Alvinegro, agora com um empate intenso por 2-2 na casa do Vozão. Essa alegria incontida não é à toa. Com a conquista do terceiro turno, o Ferroviário praticamente coloca a mão na taça. Um simples empate com o Icasa domingo dá o primeiro bicampeonato da história do Ferrinho. E depois acabou sendo campeão de fato sobre o Icasa. E por fim, no começo desse ano, onde nem tudo foi desgraça na vida do Ferroviário, veio o primeiro título da temporada, com o clube sendo cirúrgico e vencendo por 1-0 com gol de Da Silva a decisão da Copa dos Campeões cearenses. Era o toque de cabeça! A rede balança! Gol do zagueirão Da Silva! Que pelo que eu pesquisei voltou a ser disputada em 2014, né? E eu não entendi ainda qual que é a relevância dela, né? Dessa competição pro Ceará em si, né? Pro povo cearense, pros times e tal. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham dela. Porque agora chegou a hora de falar dos jogos que tiveram, mano, um final feliz pros torcedores do Vozão, que literalmente humilhou o rival fora de casa em 2 oportunidades nos últimos anos. Primeiro em 2011, no segundo turno do Cearense, aplicando nada menos que 5-0 sem massagem, sendo campeão depois sobre o Fortaleza. E o Ceará só não fez mais porque não quis. Na verdade, quis sim. No quinto, Yarley dominou, girou, passou e tocou para o Washington. Livrinho, só empurrar para o... E mais recentemente, no ano de 2019, que eu falei, né, foi meio que desgraçado assim pro torcedor do Ferroviário. No último encontro entre eles até então, quando na última rodada da segunda fase do estadual, o Vozão contou com o Ricardo Bueno muito inspirado e fez 6-2 no grande rival. Ponta canhota, Carleto fez o levantamento de bola na grande área. Olha o Bueno de cabeça e o gol! Ricardo Bueno, homem da camisa. O título depois acabou não vindo, mas mano, goleadas assim acabam causando, né, grandes estragos no futebol, né, pelo menos o time que tomou. Mas enfim, agora falando como é que as equipes estão atualmente, depois, né, desse campeonato estadual que não foi bom pra nenhuma das duas equipes, o Ferrão por essa goleada humilhante também por não ter se classificado ao mata-mata, e o Vozão porque perdeu o título pro grande rival Fortaleza, nós temos duas equipes que estão até que brigando bem nos seus campeonatos. Onde de um lado temos o Ceará, que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, né, bateu o Fortaleza, agora já emendou outro resultado positivo. Onde de um lado nós temos o Ceará, que depois dessa Copa América, mano, engrenou no campeonato, venceu o Palmeiras que era líder, bateu o Fortaleza pela primeira vez no ano, e agora goleou a Chapecoense por nada menos que 4-1, assumindo a 8ª colocação, se eu não me engano, com 20 pontos, 9 a mais que o Z4. Enquanto de outro nós temos o Ferroviário, que tenta retornar à Série B do Brasileiro, né, sendo o atual campeão da Série C, estando agora em 4º lugar no Grupo A, né, na zona de classificação para o mata-mata, com 2 pontinhos de vantagem para o 5º colocado. Sendo que o clube indiretamente, né, nessa última semana, na semana retrasada, provocou uma situação um pouco curiosa, além de muito emocionante para quem é torcedor. Quando uma família que voltava de um jogo de futebol ouvia no rádio o duelo entre o Ferrão e o ABC de Natal, onde no último minuto o gol alvinegro fora de casa fez com que o clube não se complicasse na briga contra o rebaixamento. Mano, essa reação aí de pai com filhos aí, mano, é emocionante, é da hora de ver. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é do Vozão, que começa dominando tudo no âmbito regional, com 45-9 no Campeonato Cearense e 12-5 no torneio início do Ceará. Depois ainda tem a conquista da Copa do Nordeste, mas mesmo em desvantagem, o Ferroviário pelo menos possui uma taça nacional, a da Série D do Campeonato Brasileiro. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 411 partidas entre eles, com 185 vitórias do Ceará, 106 vitórias do Ferroviário, além de 120 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar justamente as duas últimas decisões entre eles, sendo ambas válidas pelo Campeonato Cearense, com uma vitória para cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a eles.
E o primeiro jogo marcante de hoje aconteceu lá no ano de 1994, na penúltima decisão da história desse clássico, que terminou com vitória e título pro lado coral, que começou até muito bem aquela edição do estadual, né, liderando o grupo A, com 6 vitórias, 3 empates e somente uma derrota, conquistando na sequência o primeiro turno sobre o Itapipoca, e que depois conseguiu repetir o feito no segundo turno, mas acabou perdendo as semis pro Guarani e viu o Ceará ficar com a taça. Com isso, fomos ao terceiro e decisivo turno, onde os corais passaram pelo Itapipoca e os alvinegros pelo Guarani, decidindo a taça em 2 partidas, onde na primeira o empate por 1-1 prevaleceu, e na segunda o Ferroviário não deu chances ao rival e venceu por 2-0. Mas calma que a conquista estadual só veio mesmo na decisão do campeonato, onde os corais foram com a vantagem do empate, né, por terem ganho 2 turnos contra só um dos alvinegros, e lá conseguiu segurar o 0 no placar e ficou com a taça. A resposta cearense demorou a chegar, vindo somente há 2 temporadas, em 2017, quando enfim, depois de longos 23 anos, eles conseguiram se reencontrar numa final. E ó, veio em grande estilo, viu? Com o Vozão agora liderando a primeira fase, com também 6 vitórias, mas agora só 2 empates e uma derrota, já avançando ao mata-mata, né, sem esse negócio de tantos turnos como era alguns anos atrás, onde primeiro passou pelo Uniclinic, depois venceu o Guarani de Juazeiro, até encarar o Ferrão, que já tinha passado por Tiradentes e Fortaleza na grande decisão. E lá só deu alvinegro, que venceu os 2 duelos decisivos. O primeiro fora de casa, com gol de Wallace Pernambucano aos 18 minutos, e o segundo novamente com o carrasco do Ferrão abrindo o placar e depois vendo o Raul fechar o marcador em 2-0. Dominou, Magno, segura, Pedro Quem, olha atrás, pra quem chega, é o Raul, bateu por baixo! Gol! Com a conquista, o Ceará quebrou um jejum de 2 temporadas, né, sem títulos e tal, onde o Fortaleza acabou conquistando as 2 vezes, e enfim voltou ao topo estadual. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí de clássico pra vocês. Esse daí vocês pediram bastante aqui nos comentários. Eu demorei pra fazer? Demorei, mas fiz. Agora eu quero saber, né, se vocês curtiram ou não e tal, então escreve aqui embaixo. Bom, e como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você assistir todos os capítulos aí que eu já fiz. Tem rivalidade entre seleção, tem rivalidade nacional, internacional, mano. É rivalidade pra cacete. Então é nóis, tamo junto, se inscreve no canal e semana que vem eu tô de volta.